Antes de sua morte, Marie-Julie Génie compartilhou uma série de visões proféticas que permaneceram na mente daqueles ousados o suficiente para ouvir. Essas previsões, que foram descartadas por muitos na época, começaram a assumir um senso inquietante de relevância, com algumas parecendo se tornar realidade enquanto o mundo é abalado por eventos inesperados e sem precedentes. A questão assustadora permanece: suas profecias já começaram a se desenrolar. A conexão entre seus avisos e os eventos preocupantes que agora enfrentamos permanece velada em mistério. E, no entanto, algumas de suas revelações mais assustadoras ainda estão por vir, profecias que não apenas significam consequências terríveis para a Igreja, mas para o mundo inteiro. Entre elas está uma menção particularmente inquietante aos Jogos Olímpicos de Paris, um detalhe tão específico que levanta dúvidas sobre a possibilidade de um visionário do século XIX prever tal evento. O que Marie-Julie previu sobre esse encontro global monumental e como isso pode estar ligado à narrativa maior e sinistra de seus avisos. As respostas podem estar mais próximas do que pensamos, e com o passar do tempo, o verdadeiro peso de suas palavras pode se tornar ainda mais evidente. Estamos inevitavelmente caminhando em direção ao futuro que ela previu, ou ainda há tempo para alterar o curso do destino. Há mais de um século, em 13 de maio de 1917, 3 crianças pequenas na pequena cidade de Fátima, Portugal, foram testemunhas da aparição milagrosa de Nossa Senhora de Fátima. Este evento é considerado um dos mais importantes na história religiosa moderna, não apenas por sua natureza mística, mas também pelos 3 segredos revelados pela Virgem Santa. Lúcia, uma das videntes, compartilhou as 2 primeiras profecias com o mundo. A primeira descreveu uma visão do inferno e previu as mortes prematuras dos 2 pastorinhos, Jacinta e Francisco. O segundo segredo foi uma previsão da Segunda Guerra Mundial e o momento preciso em que ela iria explodir. A terceira profecia, no entanto, deveria ser revelada apenas em circunstâncias muito específicas. Enquanto Nossa Senhora pediu a Lúcia para revelá-la em 1960, o Vaticano optou por não divulgá-la na época. Foi somente em 13 de maio de 2000 que o terceiro segredo foi finalmente tornado público, e seu significado ainda desperta debate e contemplação. Muito antes do evento milagroso em Fátima, outra visionária, uma freira francesa chamada Marie-Julie Génie, estava fazendo previsões extraordinárias sobre o fim do mundo. Suas profecias, notavelmente semelhantes às de Fátima e outros videntes renomados, parecem validar umas às outras, formando uma tapeçaria de advertências divinas. Nossa Senhora revelou muitos mistérios a Marie-Julie, mostrando suas profundas percepções sobre o futuro. Entre essas revelações, várias profecias cruciais se destacam, incluindo uma que se relaciona diretamente a um grande evento global ainda controverso. Em 17 de dezembro de 1881, Marie-Julie declarou que a Santa Mãe havia mostrado uma visão perturbadora. Ela alertou que uma era de pecado havia começado, e que muitas mães se tornariam indiferentes aos seus filhos, até mesmo a ponto de negligenciar suas vidas inocentes. Na época, as implicações completas desse aviso não eram claras, mas na década de 1960, quando várias nações europeias, incluindo a Alemanha, França e Itália, começaram a legalizar o aborto, a verdadeira gravidade da profecia de Marie-Julie se tornou inegável. Ela previu que, devido às ofensas do mundo contra Deus, punições divinas logo desceriam sobre a terra, começando pela França e eventualmente se espalhando por todo o globo. Porque, muitos podem perguntar, essas punições começariam na França? A resposta pode estar escondida à vista de todos, especialmente para aqueles que testemunharam a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. A cerimônia em si parecia estar carregada de simbolismo que alguns acharam desrespeitoso a Deus. Uma rainha seminua, ao lado de uma cantora nua representando partes da icônica A Última Ceia de Leonardo da Vinci, entrou na cerimônia. Além disso, o evento de encerramento apresentou uma imagem de uma deusa sem cabeça com asas quebradas, uma representação perturbadora de blasfémia, transmitida para uma audiência global. Com tal exibição, fica-se pensando, quais são as punições divinas que Marie-Julie previu e como elas podem se desenrolar à luz dessas ofensas? As profecias de Marie-Julie, datadas de 20 de setembro de 1877 e 4 de janeiro de 1884, alertavam sobre desastres naturais devastadores, terremotos sem precedentes, furacões violentos, pragas que se espalhavam rapidamente e até mesmo uma chuva de sangue que duraria 7 semanas. O mundo, ela previu, suportaria 3 dias de escuridão. Embora a duração exata desses eventos permaneça incerta, ela descreveu as punições como sendo indiscriminadas e globais, deixando a Terra devastada e sua população dizimada. 3/4 da humanidade pereceriam, e metade da população da França seria exterminada. As pessoas se tornariam tão raras quanto fumaça. O que significa que encontrar outro ser humano exigiria uma viagem longa e árdua. Isso não era uma metáfora, ela enfatizou, mas um retrato literal de quão escassa a vida humana seria após esses eventos catastróficos. Apesar da natureza aterrorizante dessas previsões, os videntes também ofereceram um vislumbre de esperança. Eles tranquilizaram a humanidade de que isso não marcaria o fim do mundo, mas sim um período de transformação.
Depois de sobreviver a essa tribulação global, a Terra testemunharia sinais milagrosos no céu. Um rei santo surgiria para restaurar a ordem, e um reino divino seria estabelecido na Terra. Embora os detalhes permaneçam vagos, está claro que esse rei governaria o mundo inteiro, não apenas uma nação ou região específica. Após esse período de caos, a humanidade passaria por uma mudança profunda, retornando a modos de vida mais simples e redescobrindo a verdadeira fé. As barreiras que separam as diferentes religiões se dissolveriam, e todas as pessoas se uniriam em devoção a Deus. Marie-Julie enfatizou que a França seria o epicentro dessas punições globais devido à sua missão especial. Como a primeira nação a abraçar o catolicismo, a França foi regada com bênçãos ao longo da história, encarregada de proteger a Igreja e a verdadeira fé durante os tempos de perseguição. No entanto, devido à rejeição de sua monarquia divinamente ordenada e sua adoção da heresia, a França seria a primeira a sentir a ira de Deus. Paris, ela previu, seria incendiada, e Marselha seria consumida pela terra. Terremotos destruiriam várias cidades, fazendo-as afundar no solo. Nestes tempos terríveis, o mundo seria mergulhado na violência, com apenas os sons de armas e blasfêmias enchendo o ar. O mal precisaria ser erradicado, caso contrário, até mesmo os justos poderiam vacilar e cair em pecado. A Igreja, no entanto, finalmente triunfaria, mesmo diante da traição. Talvez o mais assustador de tudo fossem as previsões de Marie-Julie sobre os 3 dias de escuridão. Durante esse período, forças infernais seriam liberadas para destruir todos os inimigos de Deus. As punições chegariam de repente, sem pausa para descanso. A terra ficaria envolta em escuridão, e o inferno abriria seus portões. Trovões e relâmpagos cairiam com intensidade aterrorizante, e aqueles sem fé não sobreviveriam. Durante esses 3 dias, ninguém deveria abrir suas janelas, pois ver a desolação lá fora levaria à morte certa. O céu queimaria, e a terra se abriria, revelando os horrores. Abaixo. No meio desse caos aterrorizante, a única fonte de luz viria de velas abençoadas. Nenhuma outra luz funcionaria. Somente aqueles que estivessem abrigados em suas casas sobreviveriam. Mesmo nas casas dos perversos, essas velas abençoadas não conseguiriam dar luz. A vela abençoada, no entanto, permaneceria firme, nunca piscando, contanto que fosse colocada na presença do crucifixo e das imagens sagradas de Cristo, o que daria força e conforto durante esse tempo de terror. A terra tremeria em julgamento, e os mares se levantariam com ondas furiosas, inundando os continentes. O mundo seria transformado em um vasto cemitério, com os corpos dos justos e dos perversos espalhados pela terra. Marie-Julie, durante seus êxtases místicos, recebeu não apenas orientação espiritual profunda, mas também viu eventos do mundo todo, permitindo-lhe prever ocorrências futuras com precisão notável. Em 15 de setembro de 1879, ela previu a ascensão do Kulturkampf de Bismarck, um conflito político e cultural na Alemanha. Apenas 2 anos depois, em 15 de setembro de 1881, ela descreveu em detalhes vívidos a morte de Melanie Calva, uma visionária de Lillet, que ocorreu décadas depois, em 15 de dezembro de 1944. Em um caso particularmente marcante, ela previu a erupção do Monte Pelé na Martinica, relatando os eventos devastadores em tempo real, apesar de estar a milhares de quilômetros de distância do desastre. Em 1881, Marie-Julie também profetizou a Guerra dos Boers, que ela previu que ocorreria após a morte da Rainha Vitória, uma previsão cumprida quando a rainha faleceu em 1901. Ela previu com precisão a morte do Conde de Chambord, o último herdeiro legítimo da dinastia Bourbon francesa, pouco antes da eleição do sucessor do Papa Leão XIII. Marie declarou que o cardeal do Adriático, que seria escolhido pela vontade divina, lideraria a Igreja em uma era centrada em Cristo, mas breve. Ela declarou especificamente que esse cardeal seria conhecido como Papa Pio. Essa profecia se concretizou quando o cardeal Mariano Ramola, o cardeal de Veneza, foi eleito Papa Pio X em 1903 e reinou por 11 anos. A notável previsão de Marie-Julie estendeu-se ao destino da colonia francesa na Argélia. Ela previu sua eventual perda para os árabes, prevendo o sofrimento dos padres do país. Ela também previu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Deus prometeu a ela que ela viveria para testemunhar o início das punições pelos pecados da humanidade e, de fato, ela viveu para ver a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Suas profecias continuaram até sua morte em 4 de março de 1941, o que, embora alinhado com suas muitas previsões, apresenta uma anomalia intrigante. De acordo com uma promessa feita pelo Senhor em 1 de dezembro de 1876, Marie-Julie morreria em uma sexta-feira, mas ela faleceu em uma terça-feira. Essa aparente discrepância levanta questões. Foi um erro ou poderia ter um significado mais profundo? A promessa do Senhor pode ter sido cumprida de uma forma inesperada pela compreensão humana. Em um de seus êxtases místicos, Marie-Julie teve uma visão de um cálice pairando sobre sua cabeça e fez um pedido incomum para que fosse enterrado com ela. O Senhor respondeu com palavras profundas:
eu esconderei meu coração sob este véu, e ele viverá em seu coração. Seu coração baterá como antes. Seu amor nunca desaparecerá. Você não esquecerá meu nome. Sob a tábua do caixão, o sopro da vida do meu coração será transplantado para o túmulo. Esta declaração convida à contemplação. Poderia ser que Marie-Julie, como Cristo no jardim dos Getsemane, se ofereceu para beber as últimas gotas do cálice sacrificial. Se sim, é concebível. Que Deus lhe tenha concedido este pedido final. Em fevereiro de 1941, as últimas palavras registradas conhecidas de Marie-Julie foram ditas, sugerindo que ela pode ter entrado em um estado semelhante à morte em 4 de março. É possível que seu êxtase final, tão profundo, tenha sido confundido com a morte real, como frequentemente acontece com os místicos ao longo da história. Outra possibilidade é que sua penitência final tenha envolvido uma experiência milagrosa, permanecer viva em seu caixão, cumprindo a profecia de sua morte em uma sexta-feira, com o verdadeiro dia de sua passagem permanecendo um mistério para aqueles ao seu redor. A precisão das profecias de Marie-Julie, combinada com os muitos milagres atribuídos a ela, que desafiam a explicação científica, continuam a ressaltar seu status como uma mística genuína. Sua vida foi marcada por dons divinos que eram extraordinários e verificáveis. 8 meses após sua morte em 1878, ela previu a canonização do Papa Pio IX, que foi finalmente beatificado em 2000. Muitos acreditavam que sua profecia apontava para sua eventual canonização, pois serviria para salvar Roma de grandes calamidades. Sua previsão provou ser verdadeira quando o Papa João Paulo II o declarou venerável em 1985 e o beatificou em 2000. As palavras do Senhor a respeito do coração de Marie-Julie também podem ter um duplo significado: primeiro, a respeito de sua morte oculta, e segundo, como um milagre poderoso que pode acontecer no futuro. Se seu corpo for exumado, é possível que seu coração ainda possa ser encontrado batendo, um fenômeno extraordinário que confirmaria ainda mais sua santidade como uma verdadeira mística. Ela é lembrada como a Virgem da Cruz, um título que encapsula sua missão sagrada e dedicação inabalável à vontade de Deus. Marie-Julie nasceu em 12 de fevereiro de 1850, em Coeil, uma pequena vila em Blaine, Bretanha, França. Quando ela era apenas uma criança, sua família se mudou para a vila de Ifro, onde viveram pelo resto de sua vida. A mais velha de 5 filhos, Marie-Julie veio de uma família modesta e devota de camponeses que nunca poderiam imaginar que sua filha se tornaria uma das visionárias mais proeminentes de sua era. Seus pais não sabiam da missão divina que a aguardava ou das inúmeras graças que ela receberia do céu. Desde cedo, Marie-Julie começou a exibir sinais de sua extraordinária vocação. Um dia, na igreja, ela ouviu uma voz interior dizendo: "Fique comigo um pouco mais." Daquele momento em diante, ela desenvolveu uma profunda conexão com o tabernáculo, e suas horas de oração e meditação em solidão se tornaram mais frequentes. Conforme foi crescendo, Marie-Julie se juntou à Terceira Ordem de São Francisco, onde se tornou conhecida por sua humildade, devoção e profunda espiritualidade. Ela era frequentemente descrita por aqueles ao seu redor como tendo a pureza de um anjo quando recebia a comunhão. Em 1873, pouco antes de seu 23º aniversário, Marie-Julie ficou gravemente doente, quase perdendo a vida. Durante esse tempo, Nossa Senhora apareceu a ela e prometeu cura, mas também perguntou se ela estaria disposta a suportar os mesmos sofrimentos de Cristo. Marie-Julie aceitou humildemente, oferecendo-se como uma alma para sofrer pela salvação dos outros. Em março de 1873, a visão foi repetida, e, mais uma vez, Marie-Julie concordou em suportar o que fosse exigido dela. Foi predito que as marcas físicas da paixão de Cristo logo se manifestariam em seu corpo e, em 21 de março de 1873, a primeira dessas feridas apareceu, 5 marcas semelhantes às da crucificação de Cristo. Com o tempo, outras marcas se seguiram, incluindo uma coroa de espinhos, uma ferida em seu ombro e as marcas de açoite em suas costas, entre outras. No final do ano, as marcas continuaram a aparecer, feridas dolorosas nos pulsos, tornozelos e flancos, cada uma simbolizando as profundezas do sofrimento de Cristo. Em 20 de fevereiro de 1874, uma ferida única apareceu no dedo anular da mão direita, simbolizando que ela havia sido escolhida por Cristo para ser sua esposa espiritual. Em 7 de dezembro, uma ferida ainda mais extraordinária apareceu em seu peito, uma cruz e uma flor, acompanhadas pelas palavras UX, que significam cruzá-lo. Esta marca final, que foi testemunhada por várias pessoas, emanou uma fragrância doce, reforçando ainda mais a natureza milagrosa das experiências místicas de Marie-Julie. Por meio de sua vida de sofrimento, sacrifício e revelações divinas, Marie-Julie se tornou uma testemunha poderosa da graça de Deus, e suas palavras proféticas continuam a inspirar e guiar aqueles que buscam seguir seu exemplo de devoção. Em 25 de junho de 1875, Jesus falou a Marie-Julie com uma promessa profunda: "Em breve, revelarei a você os segredos ocultos do meu coração." Chegará o tempo em
que meu amor e poder serão totalmente revelados ao mundo. Apenas 3 dias depois, ele acrescentou: por meio de você, realizarei milagres ainda maiores do que fiz por meio de sua irmã, Margaret Mary. Em um sinal poderoso de seu novo chamado, Marie-Julie recebeu um novo nome, uma honra frequentemente concedida àqueles escolhidos por Deus para uma missão especial, como visto em todas as Escrituras. Essa nova identidade marcou o início de uma jornada divina que alteraria para sempre sua vida e missão. Em 14 de março de 1876, durante um êxtase místico, Marie-Julie teve uma visão profunda. Ela viu São Francisco de Assis, que apareceu com uma grande pedra branca, uma pedra angular simbólica destinada a lançar as bases para uma obra extraordinária e sagrada da cruz. Esta obra estava destinada a começar na vila de Ledoyen. Jesus abençoou a pedra, e anjos chegaram, carregando um livro. Em suas páginas, em letras douradas e sangue, estava seu novo nome, Marie-Julie do Crucifixo. A visão deste livro deixou uma marca indelével em seu coração, e ela entendeu que o livro permaneceria fechado por 7 meses após sua morte, até que a obra da cruz se intensificasse, trazendo salvação a inúmeras almas. Em 1º de agosto de 1876, durante um poderoso encontro com o Pai Eterno, ele perguntou sobre seu nome. Marie-Julie respondeu: eu sou Marie-Julie do Crucifixo, Virgem da Cruz, o grande sinal do pecador que se arrependeu, fez penitência e foi perdoado. Meu amado esposo, que me prometeu graça, me deu a flor e me fez sua noiva. Em breve, ele colherá a colheita da cruz do sofrimento, unida à Eucaristia e aos santos estigmas. Suas palavras ecoaram uma profunda compreensão de sua missão, que estava entrelaçada tanto com o sofrimento quanto com o amor divino. Em 27 de outubro de 1887, Jesus revelou a verdadeira natureza da missão de Marie-Julie, apoiada pela presença de Santa Margarida Maria. Vítima do meu sagrado coração, ele disse, e você, vítima da minha cruz. Você foi escolhida para missões diferentes, mas complementares. A bem-aventurada Margarida Maria foi escolhida para espalhar a glória do meu sagrado coração, e você, para exaltar a glória da minha cruz. Enquanto ela é vítima do meu sagrado coração, você é vítima da minha cruz. A obra da minha cruz é grandiosa e seguirá de perto a obra do meu sagrado coração. Após essas revelações, o bispo Manor iniciou uma investigação sobre os fenômenos extraordinários que cercavam Marie-Julie, particularmente os estigmas milagrosos que começaram a aparecer em seu corpo no início da década de 1870. O bispo confiou ao Dr. Imar Gard, professor da Faculdade de Medicina em Clermont-Ferrand, a condução dos exames médicos. Durante uma dessas investigações, o Dr. Gard pediu a Marie-Julie que descrevesse o que ela experimentou ao receber os estigmas. Ela compartilhou um relato vívido: quando recebi os estigmas, vi Jesus com feridas radiantes, cercado como se pela luz do sol. Um raio brilhante de luz emanava de cada ferida e atingia minhas mãos, pés e lado. Cada raio terminava em uma gota de sangue vermelho. O raio de seu lado era mais largo do que os outros e tomava a forma de uma lança. A dor que senti foi intensa, mas durou apenas um momento. O médico logo percebeu que as feridas não eram auto-infligidas, nem eram resultado de causas naturais, eram de origem sobrenatural. À medida que sua investigação continuou ao longo dos anos, ele testemunhou inúmeros milagres, incluindo o sangramento dos estigmas toda sexta-feira, mais tarde, apenas nas sextas-feiras santas. A dor dos estigmas se tornou mais intensa, particularmente nas sextas-feiras, e em ocasiões especiais, os estigmas exibiam fenômenos milagrosos que eram sempre previstos. No dia de Todos os Santos em 1884, Jesus falou com Marie-Julie novamente, prometendo que a cercaria com um manto de luz. Esta profecia foi cumprida em dezembro durante a festa da Imaculada Conceição, quando sua família observou uma luz, do tamanho de uma ervilha, emanando das feridas em suas mãos. Esta luz permaneceu por aproximadamente 5 minutos. A disposição de Marie-Julie de suportar mais sofrimento pela salvação das almas tornou-se ainda mais evidente quando ela começou a experimentar doenças inexplicáveis e tormento físico. Essas aflições, que foram previstas em seus êxtases, causaram-lhe dor intensa toda segunda, terça e quinta-feira. O médico estava presente para testemunhar esses episódios agonizantes. No final de 1880, Marie-Julie havia rendido totalmente seus sentidos, uma condição que ela havia previsto. Em 19 de dezembro, seus sentidos foram afetados em vários momentos, ela perdeu a fala na terça-feira seguinte, em 3 dias, sua audição desapareceu. Logo depois, ela ficou completamente cega. Uma aflição particularmente estranha ocorreu quando sua língua ficou rígida como pedra, imóvel e curvada para trás, obstruindo sua garganta. Sua boca permaneceu fechada e seus lábios estavam paralisados. Essa condição persistiu até 10 de fevereiro de 1881, quando ela finalmente foi libertada dela. Naquele mesmo dia, Jesus perguntou novamente a Marie-Julie se ela estava disposta a suportar mais sofrimento. Sua resposta inabalável foi um sim.
Junto com novas dores físicas, ela enfrentou ataques crescentes do diabo, que a atormentava desde que recebeu os estigmas. Sua batalha com os esquemas do diabo se tornou uma luta constante. A Virgem Maria alertou repetidamente sobre esses perigos, incluindo um aviso final em 26 de abril de 1874, assegurando a Marie-Julie que ela nunca seria abandonada durante essas provações. Poucos minutos após essa promessa, o diabo apareceu na tentativa de tentar ou roubar itens abençoados quando outros estavam presentes. Ele também tentou assustá-los ou empurrá-los. Às vezes, ele aparecia em formas aterrorizantes, um animal monstruoso ou uma criatura grotesca, tentando ameaçá-la e forçá-la a abandonar sua missão divina de salvar almas. Quando essas táticas falharam, ele adotou novas. Ele apareceu como um jovem bonito e charmoso, oferecendo-lhe riqueza ou uma cura para suas doenças, mas essas tentações não tiveram sucesso. Os enganos do diabo continuaram. Às vezes, ele se disfarçava de anjos ou santos, mas Marie-Julie permaneceu vigilante, sempre testando cada aparição. Ela pedia ao visitante para fazer um ato de amor ao Sagrado Coração. Se a aparição fosse verdadeira, o gesto seria feito, mas se fosse Satanás, ele desapareceria imediatamente. Marie-Julie foi rápida em perceber quando o diabo se disfarçava de santo, observando que a luz ao redor do halo estava ausente ou a cruz na vestimenta estava torta ou distorcida. Depois de suportar anos dessas provações diabólicas, São Miguel apareceu, devolvendo todos os itens roubados a Marie-Julie e trazendo um breve período de paz. No entanto, essa paz durou pouco, e uma nova onda de tormento surgiu em janeiro de 1875, com Satanás intensificando seus esforços para perturbá-la com manifestações ainda mais assustadoras. Em uma ocasião, o diabo se disfarçou de padre, tentando enganar Marie-Julie, fazendo-a pensar que era outro visitante. Marie-Julie imediatamente percebeu o engano quando percebeu que o suposto padre não estava usando uma cruz em sua estola. O diabo, disfarçado de padre, tentou oferecer-lhe uma hóstia, mas ela recusou. Este incidente foi apenas um dos muitos em que Satanás tentou envenená-la ou forçá-la a consumir objetos repulsivos. Em outra ocasião, ele tentou fazê-la comer grama, em outra, ele empurrou um frasco de sangue envenenado em sua boca, selando seus lábios. Ela só conseguiu abrir a boca depois que o padre David, seu diretor espiritual, realizou vários ritos de exorcismo. O diabo também tentou repetidamente impedi-la de receber a Sagrada Comunhão selando sua boca. Mas o padre David, firme com o Santíssimo Sacramento, ajudou Marie-Julie a receber a Eucaristia, forçando o diabo a libertá-la. Apesar dessas provações aterrorizantes, Marie-Julie as via como sacrifícios pela salvação das almas. Em certas ocasiões, ela conseguia afastar o diabo simplesmente borrifando água benta. Essas lutas e triunfos contínuos eram parte de seu compromisso inabalável com sua missão, um caminho extraordinário marcado pelo sofrimento, graça divina e vitória final. As experiências estáticas de Marie-Julie não eram apenas frequentes, mas também profundamente místicas, revelando fenômenos extraordinários que a diferenciavam como uma verdadeira mística. Durante esses intensos momentos espirituais, ela passava por transformações sobrenaturais, onde suas respostas físicas pareciam desaparecer completamente. Quando picada com agulhas, exposta ao fogo ou submetida à luz intensa, seu corpo permanecia sem reação. Às vezes, seu corpo até desafiava a gravidade, levitando sem nenhuma explicação aparente. Além disso, ela demonstrou a notável habilidade de distinguir entre objetos abençoados e não abençoados. Por exemplo, ela conseguia reconhecer imediatamente se uma hóstia havia sido consagrada. Ao identificar um objeto sagrado como abençoado, Marie-Julie demonstrava profunda reverência, muitas vezes beijando-o como um sinal de veneração. Em contraste, itens não abençoados a deixavam indiferente, ou ela podia se recusar a honrá-los. Um exemplo marcante ocorreu durante uma representação estática da Via Sacra em 18 de outubro de 1877. No meio dessa jornada mística, Marie-Julie fez uma pausa e pediu uma imagem de São Francisco. Um padre visitante, com uma imagem em seu breviário, ofereceu a ela, mas ela permaneceu imóvel, recusando-se a venerá-la. O padre David, profundamente observador, rapidamente percebeu que a imagem não havia sido abençoada. Uma vez que foi devidamente abençoada, o comportamento de Marie-Julie mudou, e ela começou a beijar a imagem com grande reverência. Da mesma forma, durante esse mesmo êxtase, um visitante lhe presenteou com um rosário, mas ela se recusou a beijá-lo como havia feito com os outros. O visitante lembrou mais tarde que havia substituído o crucifixo original por um não abençoado. Após abençoá-lo, Marie-Julie o aceitou e começou suas devoções habituais, continuando seu sofrimento da paixão em profunda unidade espiritual. Além dessas ocorrências, os êxtases de Marie-Julie também revelaram conhecimento oculto sobre relíquias sagradas. Em um caso extraordinário, sem que ninguém dissesse uma palavra, ela identificou uma relíquia como um fragmento da lança que perfurou o lado de Jesus, até mesmo notando que continha um pedaço de seu coração. Esta relíquia pertencia à família Mars de Lafon, que continua a protegê-la.
Suas experiências místicas também foram marcadas por frequentes visitas celestiais que lhe forneceram consolo espiritual e orientação. Jesus e Nossa Senhora eram seus companheiros constantes durante essas visões, mas ela também viu o Pai Eterno e o Espírito Santo, que apareceu como uma pomba ou uma chama de fogo. Além disso, vários santos a visitaram, alguns revelando detalhes íntimos sobre suas vidas, corrigindo imprecisões históricas e até mesmo compartilhando histórias de santos há muito esquecidos. Sua conexão com São José cresceu tão profundamente que durante um êxtase em 1º de abril de 1880, ela até o provocou, pedindo de brincadeira certas graças. Isso levou a uma situação engraçada, mas intensa, em que Jesus teve que intervir, pedindo o suficiente para libertar São José de seus pedidos persistentes. Apesar das terríveis profecias que a cercavam, Marie-Julie permaneceu resoluta em sua crença de que Deus nunca abandonaria seu povo. Ela garantiu aos que estavam ao seu redor que, mesmo em tempos de apostasia, um pequeno grupo de fiéis permaneceria forte, alimentando a chama do amor a Deus por meio de suas orações. Esse grupo, ela acreditava, carregaria a esperança de um futuro mais brilhante e, por meio de sua perseverança, reacenderia a luz da fé no mundo. Mesmo nos momentos mais sombrios, ela exortou os fiéis a não se desesperarem, mas a confiarem na presença inabalável de Deus, que finalmente brilharia, apesar das provações da fé. Quase 3 décadas após o falecimento de Baba Vanga, a autoproclamada vidente, suas previsões finais continuam a ressoar. Embora poucos estivessem cientes das visões alarmantes que ela tinha para 2024, previsões que eram surpreendentemente precisas, o mundo agora se depara com uma previsão ainda mais inquietante para 2025, um ano que poderia abalar as fundações do que sabemos. Os governos parecem estar se preparando para eventos imprevistos, levando-nos a nos perguntar se essas profecias não são simplesmente avisos, mas um chamado à ação. Fique conosco enquanto descobrimos essas previsões assustadoras e exploramos como elas podem nos ajudar a navegar pelos anos incertos que virão. O legado de Baba Vanga continua impactante, especialmente devido aos seus surpreendentes insights proféticos que moldaram as crenças de muitos e, em alguns casos, até levaram os céticos a reavaliar sua posição. Suas previsões, como as do famoso vidente do século XVI Nostradamus, chamaram a atenção por sua precisão. Nostradamus, conhecido por prever eventos séculos antes de sua ocorrência, falou de uma criança nascida de pais pobres do extremo oeste da Europa que se levantaria para cativar um exército com suas palavras, uma profecia frequentemente ligada à ascensão de Adolf Hitler. Embora a fama de Nostradamus seja inigualável, outra figura profética surgiu no século XX, Baba Vanga. Apesar de suas origens modestas, falta de educação formal e as dificuldades que enfrentou no início da vida, a percepção e resiliência únicas de Vanga lhe renderam reconhecimento global. Conhecida como a Nostradamus dos Balcãs, ela ganhou milhões de seguidores devotados que buscavam sua orientação. A influência de Vanga continua a se estender além de sua morte, pois suas previsões permanecem relevantes, oferecendo profunda sabedoria para aqueles que acreditam em suas habilidades sobrenaturais. Ao contrário da crença popular, Vanga não nasceu cega. Após um incidente traumático na infância envolvendo um tornado, ela perdeu a visão aos 12 anos. Sua visão foi permanentemente danificada pela areia em seus olhos, e ela eventualmente ficou completamente cega. Conforme ela foi crescendo, seus olhos antes castanhos se tornaram brancos leitosos, com suas pálpebras parecendo fechadas devido a rugas profundas em seu rosto. Entre as previsões assustadoras de Vanga estavam avisos de aumento da atividade terrorista na Europa e a possibilidade de um grande país conduzir testes de armas biológicas ou lançar ataques. Hoje, com preocupações contínuas sobre o conflito Israel-Hamas e a invasão da Ucrânia pela Rússia, sua previsão parece assumir uma relevância ameaçadora. À medida que as potências globais mudam, surgem questões sobre o futuro da China e a influência da Rússia no cenário mundial. Com o poder da Rússia diminuindo, o crescente domínio da China levanta questões críticas sobre o equilíbrio global e disputas territoriais, incluindo o ressurgimento de antigas tensões entre a Rússia e a China sobre regiões históricas. Em contraste com os tempos mais simples do passado, quando a vida girava em torno de necessidades básicas e famílias unidas, o mundo moderno está sobrecarregado por informações e distrações. A ascensão das mídias sociais e da internet levou a uma mudança nas aspirações. As pessoas agora desejam riqueza, fama, viagens e sucesso. Essa comparação constante com os outros se tornou um grande obstáculo à paz interior e à realização. As profecias de Baba Vanga para 2025 são inquietantes, com suas previsões apontando para desastres naturais que podem perturbar o clima e as condições de vida do planeta. Ela previu eventos climáticos extremos, incluindo ondas de calor intensas na Europa e desertificação na América do Sul, Ásia e Américas. Essas previsões terríveis se alinham com as preocupações atuais sobre as mudanças climáticas, que devem trazer secas devastadoras e calor extremo para várias regiões do globo.